O Fala Saúde do JL1 continua aqui no G1 Pará. Respondendo a sua pergunta está o médico cardiologista, doutor Eduardo Costa, falando de arritmia cardíaca. A Josiane, doutor, de 37 anos, diz que tem dores no peito, falta de ar, palpitações. Ela diz que é diabética e hipertensa. Há 3 anos teve uma parada cardíaca, ficou um dia inteiro em observação na UTI. E o músculo do coração, ela diz que só dava 500, 600, eu não sei qual é essa medição. E no exame deu arritmia. Ela queria saber se isso tem cura. Tem. Hoje, no mundo atual, tudo tem cura, tá? Na área de coração. Então, tem que ir num serviço bom. Nós temos aqui em Belém o serviço do Hospital de Clínicas, que é muito bom. Nós estamos montando agora, eu sou professor da universidade, no Barros Barreto daqui, com 2, 3 meses, um serviço de altíssima qualidade, que talvez das universidades federais seja o melhor entre o Acre e o Rio de Janeiro, tá? Com laboratório de hemodinâmica, tudo. E no serviço privado também. Então, aqui em Belém, a nossa cardiologia é top, tá? Equivale ao que tem de melhor no Brasil. E o que tem de melhor no Brasil equivale ao que tem de melhor no mundo. Então, hoje, na área de cardiologia... Ela precisa, no caso, quem vai procurar o Sistema Único de Saúde, precisa ser encaminhado pela unidade básica. Tá certo. Tá? Jordan Cerdeira, Vila da Prata, lá em Garapé-Miri, diz que tem momentos que sente uma falta de ar. Sobe uma sensação, ele relata aqui, que vai iniciar um soluço, em seguida o coração bate mais forte e mais rápido. Isso dura em média de 10 a 20 segundos. Quer saber se pode ser arritmia cardíaca? Geralmente é um sintoma de arritmia. Essa sensação de que alguma coisa vai sair na boca, que todo mundo fala, geralmente é arritmia. É o famoso coração vai sair pela boca. Vai sair pela boca. Essa é a expressão que as pessoas utilizam, né? Eu sei porque eu já senti isso aí uma vez. A pessoa aqui tem mais. A gente tem uma pergunta... O Menezes, lá de Tailândia, diz que tem uma aceleração no coração quando volta correndo do serviço. Gostaria de saber se isso é normal. Doutor, que é atividade física, ou seja, qualquer esforço, você vai ter um aumento no batimento. Toda vez que você faz esforço, o coração acelera, normal. Toda vez que você tem uma grande emoção, o coração acelera, normal. Agora, não é normal nós estarmos aqui conversando, assistindo a televisão, sem ter emoção, e o coração disparar. Aí não é normal, né? No esforço sempre é normal. A gente tem aqui também da Osmarina Fernandes do Telégrafo, tem arritmia, e me corrija, bradicardia, é isso? Bradicardia. Bradicardia. Só faço exames uma vez por ano. No momento ela está sem tomar remédio até segunda ordem. Acho que é uma orientação médica que ela deve ter. Isso é grave? Ela pergunta. Não, bradicardia tem que avaliar. Todo atleta, quando ele está em repouso, ele tem bradicardia, tá? O que significa? Vou te dar um exemplo. Quando eu morava em São Paulo, eu fazia doutorado, a gente avaliou a seleção brasileira de 94. O Romário, em repouso, o coração dele batia 40 vezes por minuto. O normal é acima de 50, tá? Então, todo atleta, no auge, quando ele fica em repouso, a frequência dele fica menor, o número de batimentos por minuto. Isso é normal. Se a pessoa vai na academia todo dia, quando está quieta, o coração pode estar batendo 40 e poucas vezes. Abaixo de 40 já é doença, tá? 35, e às vezes precisa colocar marca-passo, que é um aparelho artificial para manter. Então, quem tem bradicardia tem que ver. Se a bradicardia é contínua e dá sintoma, a pessoa fica tonta, tem mal-estar, desmaia, tem que colocar marca-passo. Senão, não tem problema nenhum. Vilma diz que tem palpitações fortes no coração, aumenta ainda mais quando ela vai dormir. Ela diz que as palpitações vêm com tontura e falta de ar. E isso ela sente todos os dias, está com medo, já tentou ir ao médico, ela deve então continuar tentando, né? Até conseguir essa consulta. Tem que ir no médico, tem que fazer um eletrocardiograma, no mínimo um eletrocardiograma. Então, o exame básico, ou seja, você vai estar com então você precisa fazer esse eletrocardiograma. É muito fácil, se as pessoas conseguirem palpar o pulso, todo mundo aqui perto, indo para o dedão, bem aqui tem um pulso. Se você conseguir palpar o seu pulso e ficar palpando, se tiver arritmia, ele falha. Ele é regular, tum, 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 de repente ele falha. Se ele falhar, a pessoa tem arritmia, tá? José Mota Pinho, lá de São Miguel do Guamate, que sempre sente pontada no peito esquerdo e quer saber se pode ser arritmia. A pontada, não, a pontada geralmente não tem a ver, mas toda dor no peito merece um eletrocardiograma, tá? Nunca esqueça disso.
toda dor no peito pode ser paixão, um eletrocardiograma, tá? Tá certo. O Constantino Paz, de Valdecães, tem 46 anos e ele diz que ele tem uma condição congênita chamada ponte miocárdica. Quais os cuidados em relação à atividade física para ele, no caso? Teoricamente, quem tem ponte miocárdica não é uma doença, tá? A coronária, ela dá um mergulho no músculo. Quando o coração bate, ele aperta a coronária. Mas quando ele relaxa, é a hora que ele é nutrido, então ele é normal. Eu já vi casos em congresso internacional de terem que colocar uma ponte de safena lá. Mas eu acho que foi na minha vida de médico. Eu tenho 38 anos de médico. Então, é um caso, eu acho que um dia desse eu procurei na internet, tratamento de ponte miocárdica com cirurgia ou com estente, e praticamente não tem. Ponte miocárdica não dá sintoma. Às vezes altera os exames, mas não mata ninguém, tá? Tuane Valente do Jurunas tomou sibutramina há 5 anos e desde então sente palpitações, tontura, dor no peito, cansaço ao dançar ou subir rápido a escada. Ela pergunta se ela pode ter arritmia. Uma quantidade muito grande de remédios pode causar arritmia. A sibutramina não é um inibidor de apetite, é um remédio que sacia, você toma e se sente cheio para não comer mais. Mas essas drogas todas que têm essa atividade, principalmente os inibidores de apetite que não se usam mais, que são anfetaminas, podem causar arritmia. Quando eu era garotão, o pessoal chamava bolinha, que era para não dormir. O pessoal que ia fazer vestibular, ficava tomando aquelas coisas. Os inibidores de apetite, que inibiam o apetite, não deixava dormir e causa arritmia com morte súbita. Então, perigoso. Não se usa mais, tá? Leidiane de Coaraci diz que o coração dá aceleradas. Pergunta se pode ser arritmia. Se for em repouso, pode, tá? A pergunta aqui da Cíntia, do bairro do Una, pergunta se a arritmia cardíaca se quem tem arritmia cardíaca tem privação de alguma coisa. Ela diz que tem arritmia cardíaca, já fez uma cirurgia de troca de válvula e ela faz uso de medicamento. Ou seja, ela tem alguma restrição? Só pela arritmia, se você toma remédio para arritmia e ela para, tá? Se ela não parar com o remédio, você vai lá e faz uma ablação, que é queimar o foco da arritmia. A arritmia, o coração da gente tem 1 trilhão de células. Basta uma bater fora do ritmo para todo o conjunto bater. Então, hoje, os médicos procuram, se faz isso aqui em Belém, procura com o catéter onde está a célula que está causando, encosta um catéter nela e queima com radiofrequência. A pessoa levanta da mesa curada, tá? Isso faz tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde. É um tratamento mais sofisticado. Normalmente, a gente trata a arritmia com remédios. Remédios que não têm efeitos colaterais. Então, você usa. Quando a pessoa suporta tomar a medicação, resolveu. Quando não suporta, vai para um processo de eletrofisiologia, que é todo esse mecanismo. É um cateterismo sofisticado, tá? Um cateterismo comum que eu faço de coronária demora 12, 13 minutos. Quando você faz um cateterismo para tratar a arritmia, às vezes demora 3, 4, 5, 6 horas, tá? É muito sofisticado, mas resolve. A Betânia Lima de Abaetetuba diz que pergunta se estar deitado e sentir o coração acelerar é arritmia cardíaca? Pode ser. Um detalhe, Priscila, todos nós, no silêncio da noite, se tu encostar a cabeça no travesseiro e te concentrar, a gente ouve o coração bater, tá? A gente sente o pulso, tá? Se concentrar. Então, isso é uma coisa normal, tá? Isso é uma coisa normal. Agora, acelerar em repouso não é normal. A gente tem mais uma pergunta aqui. O Alcir, lá de Cametá, teve arritmia cardíaca em julho de 2016. De lá para cá, de vez em quando, diz que sente uma forte dor no peito. Fez vários exames, não deu nada. O que pode ser, então? Continuar investigando. Sempre tem uma causa, entendeu? Sempre tem uma causa. Dor no peito, sempre tem uma causa. Pode ser da coluna, do pulmão, do esôfago. Olha, ele é novo, ele tem 28 anos. Aqui na nossa... E antes de julho, só complementando, nunca tinha dado nada, nunca tinha tido nada relacionado. Muito novo, não tem razão para ter doença cardíaca. Mas aqui na nossa região, como as pessoas não comem verdura, ninguém come a salada pré-almoço.
que é obrigatório no mundo todo. A gente sempre vai para o prato principal, feijão, arroz, farinha e bife, feijão, arroz, farinha, peixe frito, essa coisa. Muita gente na nossa região tem refluxo esofágico. A dor do refluxo esofágico é igualzinha de coração, tá? Então tem que ver se não é refluxo esofágico. Mas deixa eu fazer um comentário final, Priscila. A principal arritmia no mundo chama fibrilação atrial. 2,5% da população mundial, isso dá 175 milhões de pessoas, muito mais do que a população de alguns países, tem fibrilação atrial. E depois dos 75 anos de idade, 10% da população normal tem fibrilação atrial. Na fibrilação atrial, o coração, a parte de cima do coração, o coração é em cima e embaixo. A parte de cima não bate, ela fica tremendo, só bate a parte de baixo. E esse tremor acumula coágulos de sangue, trombinhos, que saem e vão para o cérebro e dão AVC. Então, a principal causa de acidente vascular cerebral no mundo é uma arritmia, chamada fibrilação atrial. Hoje, essas pessoas têm que tomar remédio para não formar os coágulos de sangue, que são remédios chamados anticoagulantes. Mas há 4 anos no mundo, e aqui em Belém já, a gente consegue fazer a ablação da fibrilação atrial para o coração voltar ao normal. Então isso é fantástico, em termos de evolução da ciência, foi um salto enorme. Por isso que é importante fazer esse acompanhamento médico, né? Porque você identificar antes do problema aparecer, ou se aparecer, resolver. O Milton, doutor, gostaria de saber por que a esposa tem dias que sentada ou fazendo o almoço, o coração dispara, sente falta de ar. Ele diz que ela já fez o eletro, deu normal. E qual exame que eles podem fazer para detectar se há algo mais grave? É um Holter. O Holter é um eletrocardiograma de 24 horas. Que pega principalmente quando a gente está dormindo, para ver se tem arritmia. O Holter é escrito com H. Holter é o nome de um cientista. Esse é um exame qualquer, faz pelo SUS e faz nos privados. Eu acho que é Eliane, o nome do Bengui, diz que às vezes sente um aperto no peito e engasgo e muita dormência no braço. Diz que começou a fazer caminhada, mas ficou pior a falta de ar, pois tem sobrepeso. Isso pode ser arritmia ou até um princípio de infarto? Não, doutor? isso pode ser aperto no peito. Sempre a gente pensa em doença coronária, tá? Um detalhe, Priscila. Homens começam a ter doença coronária com 35 anos. Mulheres pós-menopausa. Mulher que não usa anticoncepcional e nem fuma, elas não têm doença coronária até a menopausa, tá? Mas depois da menopausa, as mulheres têm mais doença de coração que os homens. Tá? Tem uma frase assim: se 3 pessoas com menos de 45 anos morrerem do coração, são 3 homens. Depois de 45 anos é 1 homem e 2 mulheres. Então, o cuidado depois da menopausa é muito maior. Tá? A pergunta aqui, deixa eu ver só se eu acho o nome dela. Não, ela não deixou o nome, mas diz que a filha, que hoje está com 8 anos, quando ela tinha 6 anos, teve vários desmaios por esforço físico. Fez cardio, eletro, Holter, mas os cardiologistas disseram para ela que foi uma pequena arritmia e que não é nada grave, mas toda vez que ela faz o esforço físico, ela volta a desmaiar. Ela quer saber o que ela pode fazer. Tem que fazer, primeiro tem que fazer um teste na esteira com acompanhamento médico. Vai fazer um esforço para ver se o esforço causa arritmia. Mesmo sendo uma criança de 8 anos. Mesmo sendo uma criança. Você pode ter arritmia em recém-nascido, tá? Então, a arritmia, em qualquer idade, a gente procura a causa. Eu já peguei aqui um garotinho, o meu primeiro paciente aqui em Belém, quando eu voltei do doutorado, foi um garotinho que teve malária e depois da malária ele ficou com arritmia, por miocardite. Curou a malária, acabou a arritmia. Ele tinha 8 anos. Tem até, inclusive, uma pergunta relacionada à doença de Chagas. A Maria gostaria de saber se a doença de Chagas pode realmente levar à arritmia ou outro problema cardíaco. É uma das principais causas. Ela é lá de Abaetetuba. É uma das principais causas de arritmia, é doença de Chagas, tá? Porque a doença de Chagas, ela causa uma miocardiopatia, é o músculo que adoece, tá? O músculo que adoece. Então, pode ter vários focos de arritmia. Antigamente, quando eu era residente, que não tinha Chagas aqui na nossa região, era só no sul, a maioria dos pacientes que vinham, eu fui residente estudante Pazanese, a maioria dos pacientes eram os chagásicos, com arritmia, tá? Hoje, o Barbeiros existe no Brasil todo, então ele chegou em todos os lugares.
naquela época era restrito a Minas e São Paulo. Então hoje o barbeiro está em todo... Eu já achei barbeiro no quintal da minha casa. Eu moro na Cidade Velha, a 2 quadras da Igreja da Sé. Eu já achei no quintal de casa um barbeiro lá. Entendeu? Então, em Belém tem tudo. Um dia eu mostrei aqui, num Bom Dia Pará, o barbeiro, a figura que ninguém conhecia o barbeiro. Todo mundo pensava que era igual o bichinho da dengue, que é um carapanã. O barbeiro é uma barata, é grande, todo colorido. Acharam barbeiro naquele dia em Belém toda. Então, nós estamos cheios de barbeiro. O ideal é procurar a doença de Chagas, geralmente o barbeiro ele gosta de dormir já, desculpa, ele gosta de ficar naquelas casas que tem tijolo aparente, dentro dos buracos do tijolo, tá? Nessa região que o barbeiro gosta de ficar. Lembra das casas antigas de barro? Naquela área que ele fica. E à noite ele pica as pessoas. Só para a gente concluir, doutor, o André Cabral, de Tailândia, e também o Paulo, de São Brás. O que causa, afinal de contas, a arritmia cardíaca? A gente falou de algumas doenças, né, que na verdade ocasionam, mas assim, uma pessoa que não teve nenhum quadro dessas doenças, nem doença de Chagas, o que pode realmente ocasionar? A pessoa já nasce predisposta? Já pode nascer predisposta. Tem gente que tem arritmia sem causa nenhuma, tá? Nem em casos na família? Nem em casos na família. Eu faço cateterismo de coração, de vez em quando me pedem para eu fazer por causa de excesso de arritmia, você vê as coronárias são normais, o músculo está batendo normal, mas tem um foco de arritmia, tá? Então, por causa disso, que existe uma especialidade em cardiologia, uma subespecialidade, que são os ritmologistas, que são os eletrofisiologistas. Então, hoje, eu conheço um monte de pacientes que têm arritmia sem justa causa e que você analisa o coração, faz um eco, está normal. Faz um eletro de repouso, está normal. Aí você faz um Holter, 5 da tarde ele estava caminhando no supermercado, o coração disparou. 2 da manhã o coração saiu do ritmo. 3 da manhã o coração quis parar. Então, uma série de coisas que nós não sabíamos e hoje a gente sabe. Só para a gente entender, ela pode ter acelerações diferentes ao mesmo tempo, no mesmo cidadão? Tem pessoas que têm síndrome Brady-Tach. Uma hora dispara e uma hora bate devagar. Entendi. Entendeu? Então, hoje, a gente tem recursos para descobrir. Outra coisa que descobriram que causa arritmia é distúrbio do sono. As pessoas que têm dificuldade, que têm apneia do sono, desencadeiam insuficiência cardíaca, doença coronária, arritmia. Ninguém sabia disso. Há 10 anos atrás, ninguém sabia nem que isso existia. Então, hoje, aqui em Belém também a gente tem recursos para isso. Tá? Descobriu, hoje tem que investigar. Você não pode ter uma dor de barriga e não sair, não dizer, deixa para lá. Não é deixar para lá. Todo mundo tem que procurar as causas. Achou. A maioria das doenças hoje são muito bem tratáveis, até os cânceres. A maioria dos cânceres são curáveis. Quando você acha, eu tenho um paciente que vão comigo de 6 em 6 meses, só para fazer um comentário final, ano passado eu não sei, mas em 2014, eu, que sou um cardiologista, fiz diagnóstico de 6 pacientes com cânceres, que trataram e curaram. Deu para entender? Só porque eles iam frequentemente fazer os exames todos. A importância de pelo menos uma vez ao ano, né? Também ao cardiologista. Muito obrigada, doutor, pelas informações e participação aqui no Fala Saúde. Olha só, você aí de casa, vote para a próxima semana. Você decide pelo nosso aplicativo, você na TV Liberal, entre gastrite ou sinusite. Até a próxima.